Glória a Deus. Nosso Deus Pai, na tua presença, nós damos graças a Deus por estarmos aqui em congregação. Glória a Queremos Deus. colocar a vida do pastor Richard para que ele possa transmitir a tua palavra. Louvado seja No o nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Graças a paz a vocês. Glória a Deus. É bom para estar na casa do nosso Pai de novo, não é? Aleluia. Aleluia. Irmãos, em nosso estudo do livro de Apocalipse, chegamos à abertura do sétimo selo, que resultou em 7 anjos recebendo 7 trombetas. Vimos que antes que a quinta trombeta fosse tocada, uma águia voou pelo céu, clamando: ai, 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 aqueles que habitam na terra, por causa das próximas 3 trombetas que vou soar. Estudamos o toque da quinta trombeta, que resultou em uma invasão demoníaca, e agora nós deparamos com mais 2 ais das 2 trombetas restantes. Hoje vamos estudar os resultados do toque da 6ª trombeta. Por favor, abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 9, versículos 12 a 21. Apocalipse capítulo 9, versículos 12 a 21. O primeiro ai passou, eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. O 6º anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, descendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças de cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a 1/3 parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios,
nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus frutos. Amém. Que coisa boa, irmãos. Irmãos, nós estamos neste capítulo de Apocalipse, estamos no dia do Senhor. Os últimos 3 anos e meio dos 7 anos da tribulação, conhecida como a Grande Tribulação. A 7ª trombeta anunciará os 7 juízes das taças. Portanto, vamos examinar hoje a 6ª trombeta em mais detalhes. Irmãos, a primeira coisa que notamos é que a 6ª trombeta é o segundo ai que se abaterá sobre a humanidade. João ouviu uma voz vindo do altar de ouro que está diante de Deus. Esse altar é o altar do incenso que estava diante do véu no tabernáculo, e não o altar de bronze que ficava no pátio do tabernáculo. João não identifica quem está falando. Pode ser um anjo do alto escalão, ou pode ser o próprio Senhor. Mas eu gostaria de sugerir que é Deus Pai quem está dando a ordem para liberar os anjos. Agora, esses não são anjos santos. Esses anjos estão presos. Eles estão sendo contidos. Anjos santos não precisam ser contidos. A única razão pela qual você prenderia alguém seria para impedi-lo de fazer algo que você não quer que ele faça. Os anjos sagrados não fazem algo que Deus não quer que eles façam. Portanto, o fato de esses anjos estariam presos deixa claro que eles são demônios, anjos caídos que precisam ser contidos. Então aqui estão 4 demônios presos, anjos caídos, e eles são outro segmento das forças de Satanás. O fato de esses demônios estarem presos nos lembra que Deus controla as forças demoníacas. Elas não podem operar sem o seu consentimento. Entretanto, irmãos, isso não faz de Deus o autor do pecado. Agora surge a pergunta: por que eles estão presos no rio Eufrates? Bem, o rio Eufrates tem um grande significado histórico na história de Israel e do mundo. É um dos rios originais do Jardim de Éden. O rio Eufrates foi palco das grandes apostasias, antes e depois o dilúvio. O rio Eufrates foi palco da ascensão dos maiores e mais opressivos inimigos de Israel. O rio Eufrates foi palco da ascensão dos grandes impérios mundiais que oprimiram o povo de Deus, Babilônia e Médio-Pérsia. Ali naquele lugar, 4 grandes demônios poderosos estão acorrentados por Deus.
e tem o poder de causar uma destruição terrível, mas Deus os estringe. Então, aqui estão esses 4 demônios, e o anjo toca a trombeta, e a voz clama, liberta-os. Com a liberação desses demônios, a morte retorna à terra. Você deve se lembrar, irmãos, que a morte havia tirado férias sob a 5ª trombeta. Nos versículos 5 e 6 deste capítulo, as pessoas não podiam morrer. Ou elas queriam morrer, mas não podiam. Agora a morte retorna. Veja o versículo 15. Foram então soltos os 4 anjos que estavam que acham preparados. Agora, olha para isto. Para a hora, o mês e o ano, para que matassem a terceira parte dos homens, ou a terceira parte da humanidade. Irmãos, quem os libertou? Deus. E Deus agora o usará em seu julgamento contínuo do mundo. Agora, o que significa essa frase para a hora, o dia, o mês e o ano? Bem, eu acho que é muito óbvio. No ano determinado, no mês determinado, no dia determinado e na hora exatas que Deus escolheu para que isso acontecesse, isso acontecerá. Deus tem seus limites. Deus tem seu cronograma. E no ano certo, no mês certo, no dia certo, na hora certa, esses demônios serão liberados. E imediatamente matarão um terço da humanidade. No versículo 8 do capítulo 6, quando o 4º selo foi aberto, 1/4 do mundo foi morto. E agora, outro terço das pessoas na terra será morto. Mais de metade da população original que entrou na tribulação terá sido morto após o toque da 6ª trombeta. Agora, seria necessária uma força enorme para matar 1/3 da população mundial. E essa é realmente uma força enorme. Versículo 16 diz o número delas. O número dos exércitos, plural, da cavalaria era 20.000 vezes 10 milhares. E João diz, eu ouvi o seu número. Era esse o número deles. 200 milhões de demônios. Irmãos, agora já há muitos demônios correndo por toda a terra no momento, não é? Então o poço liberou uma ordem enorme de milhões de demônios. E ainda há mais 200 milhões deles que foram arramados e agora estão soltos. Um gigantesco exército sobrenatural de demônios. Agora, alguns comentaristas
sugeriram que se trata de exército humano. Alguns disseram que será o exército chinês, porque nos anos 70 elas chegavam a algumas centenas de milhões. Alguns dizem que provavelmente se trata do exército do norte, descrito nos capítulos 38 e 39 de Ezequiel, e aqueles que querem associá-lo a exército humano geralmente associam esse versículo ao capítulo 16 e versículo 12, que fala dos reis que vêm do Oriente. E o rio Eufrates secará para que os reis do Oriente possam atravessá-lo, e eles dirão: estes são os 200 milhões que vêm de Ásia. Mas o problema é que o capítulo 16, versículo 12, está relacionado com os juízes do Taças, que se encaixam na sétima trombeta, não na sexta. E não descreve exército de 200 milhões, apenas diz dos reis que vêm do Oriente. Além disso, a descrição de João desses 200 milhões de demônios descarta a probabilidade de ser exército humano. Veja o versículo 17. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos eram como cabeça de leão, e de sua boca saíam fogo, fumaça e enxofre. Meu Deus. Mais uma vez, irmãos, temos uma linguagem descritiva na visão de João. Deus precisa representar os demônios para João de uma forma que ele possa vê-los visualmente. A visão é de seus como cabeças de leão. Isso significa que eles são ferozes, fortes, determinados e perseguiam suas vítimas para matá-los. Veja o final do versículo 17. E da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Meu Deus. O poder devastador que esses demônios têm é assustador. Veja o efeito de seu poder no versículo 18. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Agora você pode me perguntar: pastor, os demônios podem matar? Sim, os demônios podem matar. Elas podem matar pessoas influenciando-as. Elas certamente podem matar sobrenaturalmente, se Deus permitir. Lembre-se de que os demônios são hostis em relação a nós. Como se isso não bastasse, João acrescenta no versículo 19:
pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça, e com ela causavam dano. As causas delas, lembre-se de que isso é uma visão, são imagens. O Senhor está mostrando a João o poder destrutivo delas de uma forma visual. Cavalos, leões, serpentes, são coisas que João consegue entender, porque são devastadoras, destrutivas e poderosas. A sexta trombeta soará, e então acontecerá isso, a libertação dos demônios e o retorno da morte. Agora, irmãos, quando lemos o livro de Apocalipse, devemos ter cuidado para não pensar que isto está acontecendo em um mundo distante, um outro planeta. Esse é o mesmo mundo em que vivemos, com jornais e televisões, com escolas, faculdades e universidades, e pessoas indo para o trabalho e fazendo suas tarefas, fazendo as coisas normais que todos fazem. E toda essa destruição inconcebível está acontecendo ao redor delas. Agora, há algo importante que quero salientar, que é incrível, meus irmãos. É incrível. A reação das pessoas. Como a libertação desses demônios e o retorno de morte, como as pessoas se reagem? Com desafio. Meus amigos, se eu fosse um descrente e estivesse nessa situação, eu me converteria. Vocês não? Sim. Claro. Eu cairia de joelhos e imploraria por perdão. Amém. No entanto, vocês precisam lembrar que a essa altura as pessoas no mundo já viram de tudo. Elas viram os documentos furiosos, viram a devastação de tudo o que lhes era precioso. Viram a maldade do anticristo, de Satanás e de seus demônios. Ouviram uma pregação incansável e milagrosa do Evangelho de Cristo. Foi-lhes oferecida graça e misericórdia como um presente que eles não aceitavam. Alguns aceitaram e alguns morreram como mártires, e outros foram protegidos para entrar vivos no reino. Mas ainda há uma grande massa de humanidade que não acredita. A dureza do coração humano é incrível. O versículo 20 diz: e os demais homens, ou seja, os 2/3 restantes, que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram. É inacreditável, meus irmãos. Absolutamente inacreditável. O arrependimento é sempre a questão. Se as pessoas não se arrependem, elas perecem. Arrependem-se de quê? Ou do pecado. É por isso que Lucas capítulo 24, versículo
46 diz que o arrependimento deve ser pregado a todas as nações. Mas, se elas são tão obstinadas e chegaram até este ponto, não vão se arrepender. Elas não se arrependeram. O versículo 1 começa assim: não se arrependeram. Isso é repetido 2 vezes. No final dessa visão, João identifica 5 pecados que representam a rebeldia delas. 5 pecados. O pecado de idolatria. Elas não se arrependeram das obras de suas mãos. Agora, o que isso significa? Os ídolos que elas fazem, seus deuses, criados pelo homem. Nos tempos antigos, elas realmente esculpiam seus deuses em madeira e pedra. João diz isso. Ídolos de madeira, pedra, bronze, prata e ouro que não podem ouvir ou andar, no versículo 20. Elas não são nada. Elas não estão vivos. Mas os homens criam seus próprios deuses, e aqui estão elas. E ainda assim não se afastam do seu próprio Deus. É assim que sua descrença se tornou profunda e resoluta. Observe no meio do versículo 20. Elas não deixam de adorar demônios. Ouçam, irmãos, qualquer pessoa que adore qualquer ídolo, qualquer Deus falso está adorando um demônio. Elas adoram o dragão, elas adoram a besta do abismo, adoram os demônios. Isso é adoração a Satanás descontrolada. Sim. O pecado do assassinato, versículo 21. Elas têm matado, agora provaram sangue e gostam do sabor. Elas têm matado os judeus, têm matado os cristãos. Elas têm se matado uns aos outros há anos. O crime violento está fora de controle. A lei e a ordem há muito tempo se tornaram história. Você tem uma sociedade miserável de pessoas perversas que não respondem a Deus ou ao Evangelho. E elas estão literalmente infestadas de demônios por toda parte. Há muito tempo abandonaram qualquer senso de sanidade ou moralidade. Há um derramamento de sangue desenfreado em todo o mundo. Eles provaram sangue, eles assassinaram e não estão dispostos a parar. Em seguida, João menciona as feitiçarias. Essa é uma palavra interessante no grego, pharmakeia, do qual se origina farmácia,
farmacêutica e drogas. Entretanto, essa é uma palavra que significa mais do que apenas drogas. Seja o que for, elas a usam para entorpecer os sentidos. Elas a usam para induzir sua adoração satânica, suas práticas ocultas impuras, suas sessões espíritas, seu hipnotismo, seus encantamentos, para induzir sua experiência religiosa, para se envolver com médiuns, espíritos e os enganos de Satanás. Elas não vão desistir de tudo isso. A quarta dos pecados dos quais elas não se afastaram é a imoralidade. Em grego, a palavra é porneia, de onde vem a palavra pornografia. O pecado sexual continuará sem controle. Meus irmãos, se vocês acham homossexualidade, estupro, pedofilia, abuso sexual infantil, bestialidade, libertinagem e fornicação são comuns agora, vocês nem conseguem imaginar como será então. Libertinagem sexual e perversão indescritível. João termina sua lista com roubos. A honestidade será inexistente. Não haverá mais represálias. O mundo ficará miserável, cheio de assassinos imorais que adoram Satanás e demônios e estão entorpecidos por seus encantamentos místicos, seguindo seus impulsos de destruir e saquear. E ninguém pode fazer nada a respeito. Muito. Irmãos, como eu disse no meu último sermão, este não é o mundo em que você gostaria de viver. Nunca. Mas, se você entrar na tribulação, este será seu futuro. Para concluir, quero dizer que o livro do Apocalipse é um aviso para nós. Ele nos diz que o mal e o pecado não ficará impunes, que Deus punirá o pecado neste mundo ou no próximo. Portanto, se você não é salvo, eu o exorto a se arrepender dos seus pecados agora mesmo, colocar sua fé na obra consumada por Cristo na cruz e a receber o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém. Como diz o escritor de Hebreus, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Vamos orar. O nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos, Pai, que você já deu-nos um aviso de que vai acontecer. Quando seu tempo chegou, seu cronograma chegou para punir um mundo pecaminoso, Israel rebelde. Pai, obrigado porque nós não precisamos entrar no meio disso. Você convidou uma escape para nós, o caminho para sair
e não entrar na tribulação. Glória a Deus. Você convidou este caminho na morte e ressurreição do seu Filho na cruz para nós. Glória a Deus. Que foi na cruz que Ele pagou o preço para nossos pecados. Verdade. Que Ele pagou até o último centavo o preço, o punimento para nossos pecados. Ele sofreu lá. Ele morreu. Mas glória a Deus, Ele não ficou morto. Glória a Deus. Ele ressuscitou. Amém. Como Paulo diz em Romanos, Jesus foi entregado por nossas ofensas. Sim. Mas Ele foi ressuscitado por nossa justificação. Glória a Deus. Pai, nós agradecemos por isso que você fez por homens pecaminosos, por cada um de nós, que somos pecadores. Pai, se alguém está assistindo este vídeo agora ou no YouTube, que ainda não arrependeu dos seus pecados, eu oro, Pai, em nome do seu Filho Jesus, que seu Espírito Santo convencer elas das suas necessidades de ser salvos, convencer delas dos pecados, que elas são pecadores, que elas pecaram e precisam de salvação, precisam de sua graça e sua misericórdia. Verdade, Deus. E Pai, que elas colocar a fé delas na obra consumada do seu Filho Jesus Cristo lá na cruz e a ressurreição dele. O Pai receba ele como o Senhor e Salvador dos seus vidas. Pai, eu oro no nome do seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. Glória a Deus. Amém. Amém. Apocalipse é tão